Boa noite, nossos companheiros e amigos de estudo do Espiritismo. Retornamos hoje, dia 5 de março de 2022, retornamos com uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, estudo e reflexão sobre a religião do Espiritismo, a filosofia espírita, a ciência do espiritismo. E nós consultamos mais uma obra do mesmo autor do nosso programa anterior, e o título da obra que nós consultamos aqui é Viagem Fora do Corpo, que nós sabemos que as criaturas humanas, todas que dormem, saem do corpo. Dorme a matéria, o corpo, a habitação da alma, mas a alma aproveita essa liberdade, se liberta e faz viagem no espaço. Chama-se as viagens astrais, pelo desdobramento, pelo sono. É uma coisa natural, é da natureza, não foi o Espiritismo que criou. O Espiritismo explica dentro da ciência da natureza, o Espiritismo se apresenta para explicar, porque não criou, é coisa da natureza. E neste livro, Viagem Fora do Corpo, que é visita de pessoas vivas durante o sono, e ele então aqui, na introdução do seu livro, nós achamos muito interessante e estamos passando para os interessados, aqueles que gostam do Espiritismo. E ele diz então em sua introdução: viagem fora do corpo ou visitas espíritas entre pessoas vivas é o título que damos a esta modesta obra. O livro expõe um assunto que não é nenhuma novidade. Todo mundo está consciente de que o ser humano não é só matéria, é também espírito. E sendo espírito, necessariamente tem de haver um elemento, que ele diz aqui, e sendo espírito, necessariamente tem de haver um elemento que Kardec, em suas pesquisas, o codificador do espiritismo, chama de envoltório semimaterial, que faz a ligação entre o corpo físico e a alma. Esse envoltório é como o denominou Kardec. Chama-se perispírito, o corpo fluídico, o corpo do espírito. Esse corpo, que Allan Kardec chama de perispírito, é conhecido. Não foi uma produção de Kardec nem do Espiritismo. É conhecido pelas religiões orientais como corpo astral, corpo etérico, e na própria Bíblia o apóstolo Paulo fala que o homem tem um corpo material terrestre, que a terra vai consumir, e tem um corpo celeste, que sobrevive à morte e acompanha a alma em qualquer grau de evolução dessa alma. E então, continua aqui o autor da obra. Esse envoltório é como denominou Kardec perispírito, o corpo fluídico, o corpo do espírito. Nas culturas, acrescenta aqui o autor, nas culturas dos povos da antiguidade, esse corpo fluídico era objeto de estudo dos sábios, principalmente das nações orientais, que o chamavam de corpo sutil da alma, que ele é fluídico, é aquele que se apresenta depois da morte. Morre um parente nosso, ele está dentro de casa com aquele corpo. Só quem pode ver são os videntes. Os videntes veem as pessoas que morreram. Os videntes não é obrigado a ser essas criaturas médios espíritas. Não, porque a mediunidade é universal, todo mundo tem. E não é obrigado a conhecer o espiritismo,
Mesmo os que não admitem, os que são adversários, os que são inimigos do espiritismo, podem ter a mediunidade de evidência e ver o seu defunto dentro de casa. O cadáver está na sala e o espírito está rodando em torno do cadáver. Chama-se a mediunidade. É uma realidade universal que está na Bíblia. Se está na Bíblia, é universal. Não tem como se contestar. Aí acrescenta o autor, como a questão não é nova, o assunto não é novo, os antigos egípcios diziam que o homem é formado de 3 elementos distintos. O corpo, chamavam Ko, espírito, não é? E os Ka, duplo, elemento intermediário entre o espírito e o corpo físico. É esse duplo, Ska, que Allan Kardec chama de perispírito, mostrando que o homem aqui na Terra, quando está reencarnado, é espírito, perispírito e corpo material. Morre, volta para o mundo espiritual. Ele apenas é espírito e tem esse corpo chamado duplo, que é uma cópia desse material que é a Terra comigo. Que a natureza é perfeita, faz tudo com perfeição. E continua o autor da obra. Já o espírito André Luiz, em suas obras, vamos ver o que é que ele diz aqui. Deu um probleminha na internet, mas nós estamos consertando. Já o espírito André Luiz, em suas obras, na série, para os estudiosos do espiritismo, na série André Luiz, ditada ao médium Chico Xavier, faz referência a diversos corpos espirituais, como duplo etérico, corpo astral, corpo mental e corpo causal. Muito bem. E continua aqui, então, o nosso autor. Está dando um probleminha aqui na internet e nós estamos complementando. Vamos ver aqui, não é? O sábio filósofo e teólogo da Igreja Católica, Santo Agostinho, conhecedor profundo dos fenômenos de exteriorização ou projeção do corpo espiritual, ele era profundo conhecedor, Santo Agostinho, escreveu em seu livro de cura a seguinte frase, no seu livro de cura: as aparições dos mortos aos vivos devem fazer-se como dos vivos aos vivos. É o que ele diz em seu livro. E continua: enfim, que se dê ao perispírito, é o que diz o autor da obra aqui, que se dê ao perispírito a denominação que se queira dar. O fato é que o espírito viaja nesse corpo astral, devassando o espaço, viajando para outros mundos, onde ele foi reencarnado várias vezes, ou visitando as criaturas aqui na Terra, seus parentes e amigos que moram em outros países. Esse corpo, constituído de matéria fluídica ou etérea, é para o espírito mesmo que o corpo material é para o homem. Todas as noites, ao adormecer, diz aqui o autor, viajamos nesse corpo fluídico e ficamos ligados ao corpo material que está dormindo e os ossos que dormem, né, o corpo que dorme, através de um cordão fluídico, porque o espírito sai, esse corpo sai do corpo e fica ligado ao corpo material através de um cordão fluídico prateado. Cordão esse que indica o espírito, que o espírito ainda está preso ao corpo material. E os médiuns, videntes, veem isso com facilidade, desde o começo da humanidade. Se o espírito não tem esse cordão, é sinal de que, se não tem esse cordão, é sinal de que já morreu, está desencarnado. Mas se tem um cordão, é sinal de que ainda está ligado à matéria. E continua o autor da obra: nem precisa necessariamente que o homem durma um sono profundo
para sair do corpo material e viajar pelo espaço. Não precisa. Basta cochilar ou ser acometido de uma forte distração para ocorrer o fenômeno da emancipação da alma, da projeção do corpo astral. Através dessa liberdade condicional, diz o autor aqui, temos a oportunidade de entrar em relação direta com os espíritos das pessoas que já morreram e com elas conversarmos, diz aqui, de com ela conversarmos, não é? Dizer, através dessa liberdade conversarmos e trocar ideias com elas, aprender com elas, fazer pactos, acertar planos para realizar quando retornarmos ao corpo. A gente, através desse processo, as pessoas entram em relação com os espíritos encarnados e aprendem muita coisa com eles. Quando vem para o corpo, aí essa lembrança é em forma, esse sonho é em forma de lembrança, reminiscência do que viu, do que conversou fora do corpo. Esse fenômeno está associado aos casos de pessoas duplas, que são vistas em 2 lugares ao mesmo tempo. Seu corpo material está em casa, dormindo, mas seu duplo, que é o corpo espiritual, se transporta para outro local, às vezes bem distante de onde está, onde podem, lá onde estão, pode ser vista por diversas pessoas. E até que podem também se tornar, além de visíveis, tangíveis, palpáveis, ou mesmo chegarem a se materializar. Em qualquer lugar, o corpo está na cama, mas o espírito está lá. E continuo aqui para encerrar. São os homens duplos, chamados pela ciência. E Santo Agostinho, em suas pesquisas, também chamava de corpo de homens duplos. Chama-se, a igreja botou o nome de bicorporeidade. Homem que tem 2 corpos, um é material e o outro é espiritual. Está na Bíblia. Esses são os fenômenos naturais, diz aqui o autor, não são milagres, que abordamos neste livro, diz aqui o autor da obra, Viagens fora do corpo, viagem corpo astral. Esses são os fenômenos naturais e não são milagres, que abordamos neste livro, que damos então o nome, o título de Viagem fora do corpo, ou Visitas Espíritas entre Pessoas Vivas. Com imensa satisfação, diz aqui o autor, colocamos nas mãos do leitor esta modesta obra para reflexão. E ele acrescenta uma frase de um filósofo alemão: há mais verdade entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia, como dizia Schopenhauer, notável filósofo alemão. E então nós encerramos o nosso programa, Encontro com o Espiritismo. Hoje o tema, viagem fora do corpo, viagem dos corpos duplos, dos homens duplos. Muita paz para todos.